Olá, oi Beca. Olá, Oi, tudo bem? tudo Deixa eu bom? colocar um filtro aqui, né? Por favor. Eu mereço um filtro. Pronto, Tudo acho que bom, Dani? Deixa o pessoal chegando aqui. Conforme o pessoal vai chegando, vai dando um oizinho pra gente saber que vocês estão aqui com a gente. tá ótimo. O pessoal entrar, deixa um tempinho aí pro pessoal entrar. A Rebeca já tá aí. A Rebeca falou que adora um conteúdo de planejamento. Ah, que ótimo. Eu também gosto, às vezes até demais, porque eu me planejo, quando alguma coisa sai do planejado, eu fico até meio perdida. Mas enfim, né? Faz parte. Tá todo mundo ouvindo a gente bem, tá conseguindo ouvir todo mundo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar mais pessoas, né? Todo mundo que tiver aí online, já pega, clica no aviãozinho que tem aqui no cantinho, já encaminha para todo mundo que tiver com a bolinha verde, que os pessoal estão online, já encaminha para todo mundo que vem aqui aprender o planejamento financeiro. E quem vai ficar até o final com a gente aí, coloca a chuva de coraçãozinho. Vamos lá. Acho que a gente já pode começar, Dani, depois o pessoal for chegando, o pessoal vai pegando aí no caminho. Ah, sim, o pessoal vai entrando, vai saindo e vai acompanhando a gente no meio do caminho, né? E depois vai ficar gravado também, não vai? Vou tentar gravar, tentar deixar gravar. Tá bom, tá bom. Oi, Vini, tudo bom? Qualquer coisa você também depois. Não, apesar de que se você deixar gravado, eu consigo pegar do seu Instagram. Porque aí qualquer coisa eu coloco depois no meu YouTube, Ah, beleza. né? Já ajuda mais gente. Com certeza. Bora lá. Aí, fala aí, Dani, se apresenta aí pra gente. Então, eu sou a Daniela Isum, eu sou planejadora financeira e educadora financeira. Eu trabalhei por mais de 22 anos em bancos, né? Em instituições financeiras, principalmente nas áreas de crédito. Eu já fui endividada quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, na época que eu fazia faculdade, e meu pai passou por um problema de saúde que acabou afetando ali as finanças da família, e eu acabei me endividando, mas isso acabou também me ajudando a aprender a me organizar, e aí com o tempo eu fui buscando entender sobre planejamento financeiro, sobre finanças pessoais, e sobre planejamento, e isso me ajudou muito a conquistar várias coisas na minha vida, me fez também sair um pouco, às vezes, do imediatismo em prol de algo maior, né? Que isso tem muito a ver, acho que também com a alimentação, na verdade tem a ver com tudo, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente tem que pensar primeiro nele, né? E aí a gente consegue não ceder ao impulso de algumas outras coisas. E também eu fiz uma transição de carreira, vai fazer um ano agora, dia 11 de fevereiro, que para trabalhar de forma independente, né, com planejamento financeiro. Então, eu tenho atendido pessoas, né, individualmente, em parceria com uma empresa também. E tenho meu curso, né? Eu montei um curso, estou participando de um MBA para formar planejador financeiro e também vou lançar um e-book agora, estou para lançar esse mês, ainda também falando de para sair das dívidas e se planejar. Maravilhosa. Bastante coisa. Maravilhosa. Você falou aí que você passou por um período de dívida, né? Quem nunca, né? É verdade, você já passou também, cara? Oi, não entendi. Você já passou também? Pois é, né? Quem nunca? Quem nunca passou por esses momentos conturbados? Às vezes compra mais do que ganha, né? Sim, sim. Momentos que acontecem imprevistos. É por isso que o planejamento financeiro é importante, porque se você tiver. É claro que não dá para a gente prever um monte de coisa que acontece na nossa vida, né? É praticamente impossível, a gente tem controle de poucas coisas.
mas quando a gente pelo menos está planejado financeiramente, a gente consegue andar melhor nas mudanças que acontecem. E aí, essa questão do dinheiro não vai te abalar tanto, porque você está mais planejado. Né? Então, por isso que é tão importante. Né? E tem um monte de coisa, né? Por exemplo, o meu pai, quando ele passou por um problema de saúde, ele tinha um seguro de vida, ele acabou se aposentando por invalidez. E isso ajudou a família a se reestruturar naquele tempo, até a minha mãe se reinventar e acontecer algumas coisas. Então, o planejamento financeiro envolve várias coisas, né? Não é só gastar menos do que ganha e guardar. Tem que ver também se isso acontecer, bens, tem um monte de coisa. Ó, já estão falando que precisa de orientação aqui. E é o que eu falo, né? O planejamento é a base de tudo na nossa vida, seja para a gente numa alimentação, seja questões financeiras, seja para objetivos, tudo a gente precisa do planejamento. Ele é a nossa base, o nosso norte, né? Exatamente, exatamente, com certeza. Então fala aí, ajuda a gente aí com as suas dicas valiosas. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouco no geral, né? Assim, mais ou menos sobre organização financeira para ajudar quem está assistindo a gente, depois quem vai assistir depois. Mas assim, no geral, para começar a se organizar, não tem jeito, tem que montar um controle, né? E esse controle pode ser de qualquer jeito. Pode ser no papel, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo, no que a pessoa se identifica. Porque tem que ser algo que seja fácil para a pessoa, para ela não desistir. Né? Porque às vezes se ela vai lá baixar a planilha da NASA ou ela vai usar um aplicativo. Por exemplo, eu não gosto de aplicativo para eu organizar minhas finanças. Mas tem muita gente que gosta. Para mim, não, eu prefiro uma planilha. Tem pessoas que preferem papel. Então, vai do que você achar melhor, mas tem que ter um controle, porque não adianta, o que você não acompanha, você vai acabar se perdendo. Então, você tem que anotar realmente tudo que entra, tudo que sai. E aí existem duas formas, tem para você se organizar melhor. Tem o orçamento e tem o fluxo de caixa. O orçamento é como se fosse assim, uma projeção, né? Então, por exemplo, eu projeto para 12 meses, né? Aí quando acaba um mês, eu já coloco o 12º de novo. Então, assim, eu tenho uma projeção de como vão ser ali os meus 12 meses, né? Os meus próximos 12 meses. Então, eu já sei mais ou menos o quanto eu vou gastar e o quanto eu vou recebendo e o quanto eu vou gastar. Principalmente para quem já tem um valor fixo, né? Tem gente que depende do mês. Só que aí, se depende do mês, o ideal é que você tenha um valor de onde tirar, uma reserva para você tirar, caso naquele mês falte mais. Ou se naquele mês cobrou, guarda para o próximo. Então, eu tenho uma projeção. Fora a projeção, eu vou acompanhando. Né? Eu acompanho ali mês a mês para ver se eu estou conseguindo seguir isso, porque isso afeta os meus planos futuros, né? Eu quero fazer uma viagem, se eu quero comprar, sei lá, um carro, uma casa, né? Então, é bom você fazer esse controle para poder e acompanhar, né? Faz o controle ali, uma previsão e depois acompanha para você conseguir não sair, né, do que você projetou, tá? Então, isso Você é falou aí essencial. sobre a questão, né, quem não tem assim esse fixo, né, seria mais a questão do open door, né? Seria isso que você diz? Essa reserva aí? Porque assim, por exemplo, eu acredito que você tá assim e eu também, né? Como a gente trabalha como autônomo, tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Eu trabalhei muito tempo, né, em banco, como CLT, então assim, eu tive que me preparar e me adaptar para essa realidade. E aí, para isso, o ideal é que você tenha um caixa, né, para poder te cobrir nesses momentos que você ganha menos. Às vezes tem mês, né, que entra mais dinheiro e tem mês que entra menos. Então tem que ter um caixa ali para poder equilibrar suas contas para não sair muito. E o mês que entra mais,
o ideal é que você guarde, né? Porque quando você ganha mais, não é para você gastar mais, na verdade, o ideal é que você guarde, né? Ou invista em você mesmo, porque a gente também tem que investir na gente, né? Fazer cursos, fazer um monte de coisa. Então, o ideal é que você separe ali o dinheiro que vai entrando a mais, fora o que você gasta, né? O que você tem de despesas para guardar, ou para os próximos, né, meses, ou para você realmente guardar para os seus objetivos. Então, é para ter realmente um caixa para quem não recebe um salário fixo. E aí você deixa ali, né, num investimento que tem a liquidez diária, no caso, né, uma poupança, um CDB, tem alguns investimentos que você consegue tirar no mesmo dia, para você usar quando você precisar. Seria mais ou menos isso. Mas assim, para quem for CLT, você também não acha que seria válido assim também ter uma reserva? Porque, por exemplo, a gente teve essa pandemia, né? Então muitas pessoas perderam emprego nesse momento. E a gente foi constatado aí que quase ninguém tinha reserva de nada, então ficou todo mundo na vida aí. Não, E assim, quanto que de reserva que daria para ter mesmo quem é CLT, quem é autônomo, né? Quem é empresário, quem é CLT, quanto de reserva, quanto reservar por mês, assim, que você sugerir? a reserva de emergência é super importante. Eu ia até falar isso mais para frente, mas está surgindo aqui, vamos falando. Olha, a reserva para quem é autônomo, o ideal é que seja de um ano, tá? Então, no caso assim, que você tenha dinheiro suficiente para cobrir um ano caso você não trabalhasse. Então, se você não tem essa reserva, o ideal é que você comece a construir ela e deixe ela guardada, né, num lugar que você tenha mais fácil acesso. E aí você pode até dividir ela, por exemplo, 6 meses você deixa num investimento que até renda menos, mas você tenha fácil acesso, e os outros 6 meses em outro. Mas quem é autônomo, empresário, o ideal é que tenha um ano, tá? Quem é CLT, se tiver até 6 meses, tá ok, né? Porque aí a pessoa, se ela não usou, por exemplo, algum outros benefícios que ela possa ter caso ela seja desligada, como FGTS, ela consegue ali naquele tempo se organizar para arrumar um outro emprego. Mas tudo isso depende. A pessoa tem que ver o quanto ela está segura nesse emprego. Não é só ela, né? E o cônjuge, as pessoas que dependem dela. Então tem que. A família, às vezes, eu atendo pessoas que um é CLT, o outro é autônomo. Então aí tem que olhar ali o que é ideal para que. Tem que ser individualizado, né? O quanto é ideal que aquela família ou que aquela pessoa tenha guardado. Agora, por exemplo, se é um servidor público, é um emprego mais seguro. Então, ter 3 meses, tá ok, mas aí vai depender, tá? E a esposa, né? E o esposo. Então, tudo depende. Então, assim, eu vou colocar uma média de 6 meses. A pessoa ter ali 6 meses, um valor disponível, que caso aconteça alguma coisa, ela fique sem renda ou diminua a renda, ela consiga cobrir as despesas que ela tem sem precisar recorrer a empréstimo. Então, aí ela tem ali, ela tira o valor. E às vezes surge um imprevisto, ela pode tirar o valor e depois ela repõe. Porque imprevisto acontece toda hora, né? Quebra lá a geladeira, tem que comprar outro, quebra a janela, acontece. Cachorro doente. Fica doente, exatamente. E aí você usa ali, depois você já repõe. Esse é o mundo perfeito, na verdade, porque o que acontece muitas vezes, e eu que trabalhei com crédito há muito tempo, é que a pessoa no imprevisto recorre a um empréstimo, usa o cheque especial, usa o cartão, e aí às vezes ela acaba se enrolando. E aí nessa que acontece o endividamento, que não é um problema, se você consegue pagar, mas o ideal é que as dívidas sejam para coisas de valores altos, por exemplo, um apartamento ou até um carro, né? Aí sim você parcela a parcela tem que caber no seu orçamento. Agora, coisas pequenas, o ideal é que você consiga já pagar à vista, né? Ou que se você parcele ali no cartão de crédito, vai caber nas suas despesas. Aí você não vai estar tirando um empréstimo, por exemplo, para conseguir comprar. Perfeito. Mas assim, né, eu já ouvi falar muito essa questão, não sei se seria verdade, seria o correto.
Mas um exemplo, o valor do seu salário, né, que você tem ou que você tira mesmo sendo um empresário, esse valor aí, no caso, multiplicado por 6 para quem é CLT, multiplicado por 12 para quem é empresário, é autônomo, seria mais ou menos isso, né? Que é o valor que vai suprir quando você não está trabalhando, mas tem aquela renda ali, a mesma renda, nada mudou, para você ter o mesmo valor, né? Se você trabalha como autônomo e ganha, por exemplo, 5 mil, o ideal é que você tenha 60 mil. Perfeito. E se você é CLT, 30 mil. Tem ali guardado para você poder utilizar num imprevisto e se diminuir ou faltar a renda. Ou até nesses casos em que você tem mês que você ganha mais, tem mês que você ganha menos. Ou às vezes você quer, eu quero fazer um curso que é importante, aí você tira, depois repõe. Esse é o ideal. O ideal é que a pessoa tenha uma reserva de emergência, né? Depois tem que olhar se precisa de algum seguro, porque o seguro também é uma outra coisa importante, as pessoas acham que não, mas é. Porque, por exemplo, um dentista, se ele perde ou quebra o braço, como que ele vai trabalhar? Então, nesse caso, às vezes é ideal que ele tenha um seguro. Agora, assim, você tem filhos, você não tem filho, aí tem que ver se vale a pena ter um seguro de vida ou não. Tem coisas também que vão te ajudar caso aconteça alguma coisa. É claro que a gente não quer que aconteça nada, né? E não é porque você vai ter um seguro que você está gorando para isso acontecer, não é? Mas é uma parte também que a gente tem que ver. Se às vezes se a pessoa precisa ou não. Que nem eu agora como autônoma, quando eu trabalhava CLT, eu tinha um seguro. Agora, trabalhando como autônoma, eu não tenho mais, né? O da empresa. Eu não tenho filhos, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa comigo, de morte, eu não, o que eu tenho vai ficar para os meus pais e eles, né, são aposentados e se viram. Mas tá, e se acontece algo comigo, que aí o que vai acontecer, né? Meus pais não têm como me bancar. Então, o ideal é que eu tenha um seguro que pelo menos me ajude para eu, por exemplo, conseguir me reinventar. Então, também é algo que tem que ser olhado. É tanta variável, gente. As pessoas não imaginam, mas tem muita coisa que dá para você fazer para se prevenir dessas coisas. Mas a pandemia, ela trouxe muito isso para as pessoas, né? Deixar tão perto assim essa coisa de finitude fez com que as pessoas pensassem mais em se organizar, né? Até para, tipo, às vezes uma pessoa só trabalha na família, né? É o arrimo da família. Se acontece alguma coisa com aquela pessoa, né? Então, e muitas mulheres também, sei lá, 4 mulheres entre 10 chefiam também as suas casas, né? Então também muitas mulheres agora estão interessadas, né, na organização financeira, às vezes até para não se manter também em relações ruins, né? Não só mulher. Abusivas, né? Isso tudo, né, gente? Para trabalho. Eu já recebi mensagem de uma menina que queria sair da casa dos pais, porque ela não estava feliz, né? Porque eles tinham uma religião que ela não acreditava. Então, ela teve que se organizar financeiramente. Então, isso também faz com que você se sinta mais livre, né? Então, para você estar numa relação que você quer e não vinculada a dinheiro, para você estar numa empresa que você quer e não porque você precisa, né? Então, as finanças, ela te ajuda nisso, né? Não é para ser milionário, para ser rico. Não, é para você ter uma vida mais tranquila e se sentir mais feliz, né? Perfeito. E eu ia comentar também que tem uma regra que, claro que assim, não precisa seguir a risca, mas eu gosto muito de utilizar, é uma regra que chama 50-30-20, que é você, da sua renda, você disponibiliza 50% para os seus gastos essenciais, 30% para os seus gastos sociais e 20% você guarda para os seus objetivos. Então, assim, claro que não precisa seguir a risca, mas é uma maneira de você olhar o que entra na sua conta e como que você tem que administrar isso, né, que você recebe. Então, assim, tudo que é essencial, né, alimentação, saúde, moradia, isso é essencial. Aí você coloca no 50%. O que é social?
é você sair para um restaurante, né? Fazer uma viagem. Agora até coisas dentro de casa, né? Como assistir um Netflix. Isso é social, que é o que você faz para você, né? Ter lazer. Tá? E você reserva nos 30%. E 20% você guarda para você viajar, né? Assim, para uma viagem mais longa, para você fazer um curso, para você comprar uma casa, um carro, para você guardar para sua aposentadoria, enfim. Então, é mais ou menos isso que os planejadores financeiros colocam para os seus clientes. Não precisa ser seguido à risca, até porque quem ganha muito pouco no Brasil é a maioria, normalmente usa 70% em essencial, mas é uma regra que é ideal para ser seguida e aí conforme você vai ganhando mais, fica mais fácil. Perfeito. O pessoal tá anotando aí, né? A regra 50-30-20. Rebeca já falou ali sobre a importância de se planejar. A Rebeca ela é muito disciplinada, ela. Mas aí você falou sobre a questão do essencial, né? Então, assim, o essencial são as comidas, né? Que alimentam, não são sempre aqueles fast food, aqueles aplicativos que as pessoas falar o essencial, se é a comida, se é vestimento, as pessoas vão achar que pode pedir no aplicativo livremente. É que assim, olha, eu vou falar por mim, né? Quando eu saí, né, do banco, eu recebia ticket, enfim, então eu não fazia economia com comida. Enfim, eu ia no mercado e eu escolhi né, o que eu queria e pronto. A partir do momento que eu saí, como eu era muito planejada, eu já me planejei para realmente, agora, me organizar com o que eu gasto no mercado. Então, o ideal é você fazer uma lista, né, do que você precisa realmente comprar no mercado, que é essencial. Uma coisa que ajuda também as pessoas é fazer cardápio da semana. Às vezes cozinhar num dia para deixar ali para a semana, porque às vezes na correria do trabalho, as pessoas acabam, eu tô com fome, aí ela vai comer qualquer coisa ali, tipo, uma coisa rápida, ou ela vai pedir comida. Foi E aí exatamente o que eu falei na live da semana passada. Foi você exatamente. falou, porque aí você acaba. É engraçado porque assim, você acaba gastando mais. E para mim eu percebi que eu gastava mais e também acabava não cuidando do meu corpo, né? Hoje, tipo, eu tenho mais tempo para fazer minha caminhada, minha academia. Aí, como eu faço lista de mercado, eu faço cardápio da semana, eu acabo também economizando dinheiro e comendo mais saudável. E isso não quer dizer para você nunca, né, comer fora. Não, mas assim, essas coisas vão fazer você economizar e escolher melhor quando você for sair ou não. Só que assim, Karine, tudo isso depende, né? Por exemplo, tem clientes, é claro que essas são as exceções, não é a maioria. Mas às vezes o cliente, sei lá, mora sozinho, né? Tem alguma, não cozinha, e aí às vezes para ele aquilo é o lazer dele, né? Então, assim, que é igual uma pessoa, às vezes a gente julga, né? Vamos supor, essa pessoa não tem nada e vai lá e compra uma televisão de, né, sei lá, super moderna. Mas às vezes para aquela pessoa aquilo é o lazer dela. Então, é claro que tudo tem um contexto, tudo tem as crenças que a pessoa carrega da família. Mas assim, não tem jeito. Quando a gente quer algo, né? Por exemplo, que nem eu quis fazer essa mudança na minha vida, eu tive que me reorganizar. Então, se você quer, sei lá, emagrecer, comer melhor, você tem que fazer uma adaptação. E aí tem que tirar os gatilhos que vão te fazer. Se você está com fome, você vai e não fez nada, não tem comida na sua geladeira, você vai pedir uma pizza. Então, tira esse gatilho, né? Prepara já um cardápio, já deixa coisas prontas, já compra produtos melhores, porque aí isso vai te tirar daquele imediatismo de comprar algo que vai fazer com que você gaste mais dinheiro e que você não consiga chegar no que você quer. Né? Tanto saúde para o seu corpo, né? Como para ter mais saúde. É isso, assim, não tem jeito. E a alimentação é essencial. E dá para cortar na alimentação, assim, por exemplo, às vezes você quer fazer uma economia, aí a pessoa vai para o lazer. Mas às vezes ela não precisa ir para o lazer, ela pode ir para o essencial, porque se ela cortar ali, começar a gastar menos com alimentação, né, fazer pesquisa, comprar produtos melhores, ela já consegue economizar para outras coisas
que ela quer fazer, né? Isso aí. A Rebeca está falando aqui sobre a questão dos alimentos estarem super caros, né? E assim, isso também é uma crença. Você falou um ponto aí muito importante, que as pessoas às vezes elas falam assim, ah, ser saudável é caro. Só que aí quando eles não reparam a fatura do cartão, quando chega lá o aplicativo cobrando. Quanto mais caro, quanto mais se gasta. Ano passado, inclusive, um dos mimos que eu dei para meus pacientes aqui foi um cofrinho. E aí eu dei para eles, falei assim, ó, se não for a refeição livre, né, que é aquele momento de lazer, a refeição livre combinado, e der vontade de comer alguma outra coisa, der um gatilho por algum outro motivo, pega esse dinheiro e coloca no cofrinho para ver no final do mês o quanto que economizou. Porque existe, como você falou, o momento de lazer, beleza? Claro que lazer não é só comer, existem outras formas, né? Passeios, viagens que não sejam ligadas simplesmente à comida. Claro que no final vai ter a comida que a gente precisa se alimentar, mas de forma que precisa se alimentar, não aquela coisa assim, vou sair para comer, né? Então, assim, claro que tem esses momentos, mas a pessoa também não pode, como você falou, disparar gatilhos que vão levar ela sempre a gastar excessivamente com alimentos que ainda podem ser prejudiciais ao próprio corpo, né? Olha, você tem toda a razão, com certeza. Comer saudável, eu também acho que, assim, é claro, pode parecer caro, né? Os alimentos eles estão aumentando, mas existem saídas. Tipo, se você for num restaurante ali, comida saudável, né? Normalmente você vai pagar mais caro, mas às vezes se você pesquisar, comprar, fazer em casa e comer nesses restaurantes de vez em quando, dá para você com certeza economizar. Mas tem muita coisa também que eu percebo, e eu percebo isso em mim. Por isso que autoconhecimento também é importante, né? Sim, A gente totalmente. a gente carrega muitas crenças dos nossos antepassados de escassez, né? Porque Sim, eles tinham que, sei lá, quando eles matavam um bicho ali, eles tinham que comer na hora, naquele dia, porque não tinha geladeira, né? Faltava às vezes muito alimento, então as pessoas elas queriam comer, né? Enfim, não faltar depois, ou se faltasse depois já teria se alimentado. E eu percebo isso em mim, às vezes eu preciso sair da mesa, porque se eu continuo sentada na mesa, eu quero comer mais. Então, eu tenho isso comigo. Então, às vezes eu estou ali, né, estou num restaurante, eu termino de comer, para mim é mais difícil continuar ali. Então, eu já sei que eu sou assim, ou eu, tendo consciência, ou eu falo assim, vou pegar uma água e vou bebendo enquanto eu estou aqui conversando, ou eu tenho que levantar e ir embora. Então, assim, a gente também buscar se autoconhecer, ver como que é o seu comportamento para evitar alguns gatilhos que vão te fazer ali comer mais ou gastar mais desnecessariamente, porque você já está satisfeito, né? Ou você vai pedir coisa e deixar no prato, e aí é desperdício também, né? sim, Então, se conhecer e saber que a gente carrega essas crenças mesmo, tanto em relação a alimento, como em relação a dinheiro. A gente tem muito medo de ficar sem, né? Então, às vezes tem gente que gasta muito no sentido de, amanhã não sei se eu vou estar vivo, e tem gente que quer economizar demais, quer guardar cada centavo, ficando com medo de não ter amanhã. E o ideal é o equilíbrio, né? Porque tudo, na verdade, tudo é o sim. equilíbrio, inclusive na alimentação, né? Não precisa ser excesso, também não precisa tirar tudo. Isso aí. Tem que encontrar ali um equilíbrio, porque o dinheiro também foi feito para ser gasto, ele não é só para ser guardado, né? Ele é para você ganhar, gastar, guardar, né? Enfim, então, e na alimentação também, né? É você se conhecer, saber que existem algumas coisas que a gente carrega dos nossos antepassados, da nossa família, né? O jeito que a gente foi criado, e aí você tem que, na hora, tomar consciência e evitar os gatilhos que vão te fazer, às vezes, consumir mais e não conseguir o que você quer. Que, às vezes, né, ter mais saúde, ter um corpo melhor. É Você falou aí isso. sobre a crença. Realmente, as crenças, elas né, falaram aqui que paralisam a gente, realmente, elas vão nos limitando. E você falou sobre o conhecimento. A gente precisa se conhecer para saber quais são as crenças que nos bloqueiam e conseguir ultrapassar elas. Em relação a tudo, em relação ao modo que a gente se alimenta, ao modo que a gente lida com o dinheiro, ao modo que a gente lida com a nossa carreira profissional.
Tudo isso a gente precisa estar sempre em constante autoconhecimento para poder saber o que vai limitando a gente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. O autoconhecimento é muito importante. E, em relação a finanças também, para quem quer aprender mais sobre isso, tem muita coisa gratuita na internet. E sobre alimentação também, né? Às vezes a pessoa pode buscar essas informações gratuitamente, até ela ter um valor ali para ela poder investir, né, num bom profissional, tanto para ajudar ela financeiramente a se organizar, como a ter uma nutricionista para acompanhar, né? Então, existem formas da pessoa buscar conhecimento e também buscar se conhecer sem gastar muito por um período, até ela poder ter mais para poder utilizar. E fora que, assim, foi o que eu falei para você, dinheiro tem que ser gasto também, né? A gente tem que ter uma troca, né? Então, assim, se eu contrato você para ser minha nutricionista, eu tenho que pagar por esse serviço para eu poder receber de volta também. Dinheiro é troca também, né? Eu acredito nisso. Não dá para também só procurar coisas que você não vai gastar nada, porque provavelmente você também não vai ter o Resultado. retorno. Eu acredito nisso também. Por exemplo, e também é uma questão de prioridade, né? Porque às vezes eu até já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso. Ah, não tenho dinheiro, vou dar o meu exemplo, tá? No seu caso seria a mesma coisa. Mas não tem dinheiro para nutricionista. Aí quando vai ver a fatura do cartão com fast food, aí comprou cinta modeladora, comprou gel redutor, comprou um monte de coisa que não deu resultado, como você falou, né? Às vezes vai naquele pingadinho de baratinho, não tem o resultado, ao invés de se programar, se organizar, se planejar para investir de forma correta, que vai gerar um resultado, né? Isso com certeza. E isso acontece muito também no planejamento financeiro. Muito, assim, demais, porque as pessoas às vezes não querem investir o dinheiro para alguém ajudar, né? Numa consultoria ou num planejamento, sendo que, se ela se organizar, já vai pagar, em um tempo ali, já paga o serviço, né? Ela se organizando e aprendendo. Porque quando você se organiza, você acaba aprendendo como funciona. E aí você leva isso depois para a sua vida. E você multiplica isso também para as próximas gerações, porque as pessoas, né, o Brasil tem baixa educação financeira, claro que está melhor do que já foi, mas ainda é muito baixo. Então, o ideal é que a gente passe isso para as próximas gerações mesmo. Para a pessoa se organizar para o que ela quer. É isso. Que nem, tipo, todos os cursos que eu fiz para poder fazer uma mudança na minha vida, eles foram caros, não foram baratos. Eu tive que me organizar para poder pagar, né? E eu tinha que ter esses cursos, tanto para eu ter mais conhecimento, como para as pessoas confiarem no meu trabalho, igual você, né? Então, então a gente tem que investir dinheiro. E todo mundo tem que investir dinheiro naquilo que é importante para ela. Se é importante ter um acompanhamento de um nutricionista, porque a pessoa quer, né? Tanto em relação ao corpo como em relação à saúde, tem que se organizar. E aí tira um pouco dali, né? Aí você consegue pagar o serviço sem sofrer. Você não vai nem perceber. E é melhor E ainda investir vai ficar dinheiro feliz na depois saúde. com o resultado. É o que eu falo, é melhor investir dinheiro na saúde do que gastar dinheiro com a doença depois. Também, exatamente, Ó, exatamente. E tem um monte de coisa que dá para fazer, mas fala aí, depois eu falo. a Jéssica está perguntando aqui, ó, qual a melhor forma de investir atualmente? Tem alguma forma e alguma dica aí de investimento? Ó, poupança já era, qual a melhor forma de juntar e render esse dinheiro? Tem alguma dica aí? Assim, eu nem posso fazer recomendação de investimentos, porque eu não tenho certificação para recomendar investimentos. E tudo depende. Por isso que eu gosto tanto do planejamento financeiro, né? Porque tudo tem que olhar tudo, você tem que olhar tudo ali. Quanto que a pessoa tem, qual é o perfil de risco dela, ela tá disposta a se arriscar? Ela tem um perfil agressivo para investir ou não? Então tem que ver, fora isso, qual a capacidade dela de investir. Isso também conta. Qual a idade dela, por exemplo? Uma pessoa que tem 30 anos, ela tem mais tempo, né? E aí isso faz com que ela
possa se arriscar mais do que uma pessoa que está com 60. Então, mesmo que a pessoa com 60 seja agressiva para investir, às vezes não vai valer a pena, né? Porque ela vai arriscar o dinheiro dela e às vezes é o dinheiro que ela está usando ali, que ela está desacumulando do que ela acumulou de patrimônio. A poupança, o ideal é que você tenha um investimento que cubra pelo menos a inflação. Né? Então, assim, sei lá, se você comprou um produto que você paga R$ 10 em janeiro, se ele tiver em dezembro R$ 20, você tem que deixar o seu valor investido em algo que vai cobrir essa inflação. E a poupança não está cobrindo isso. Por isso que falam tanto que a poupança não vale a pena. Né? Porque ela acaba não cobrindo a inflação. Fora isso, você tem que deixar o dinheiro ali 30 dias para ter os rendimentos. Se você tirar antes, não vai adiantar. Então, existem outros investimentos que são melhores e são seguros, mas aí tudo depende, né, aonde você investe. Por exemplo, os grandes bancos, normalmente eles pagam menos rendimento, mas eles são mais seguros. Aí tem os bancos menores que pagam mais. Aí tem que ver se você vai colocar numa renda fixa, que normalmente ela não é risco zero, mas é baixo risco. Ou se você vai querer investir em fundos, em ações. Só que aí tudo vai depender realmente de como que é a sua renda, de qual a sua capacidade de investir, qual a sua idade. Tem tudo isso. Então tem Tem que que avaliar o analisar. perfil do cliente, né? Tem que avaliar o perfil, a capacidade, tem que preencher esses requisitos, porque você nem, sem preencher, agora as corretoras, os bancos, eles nem podem, né, investir. E para você, por exemplo, eu não sou assessora de investimentos. Então, normalmente, quando eu tenho um cliente que quer investir, normalmente eu falo com o próprio assessor do cliente. Se ele não tiver nenhum, eu posso indicar. Mas se ele tiver, eu falo com o assessor dele ou direciono o que ele tem que falar, né, com o assessor. Para ele, apesar de que os próprios assessores agora já sabem disso. É que o que acontece é que às vezes o assessor ele não sabe toda a vida do cliente. Às vezes o cliente está ali investindo dinheiro e ele tem dívida. Né? E aí ele tem filhos, a esposa não trabalha e ele não tem um seguro. Então, assim, tem outras coisas que são importantes olhar dependendo do estilo de vida e do contexto da pessoa. Agora, se ela é uma pessoa jovem, que não é casada, não tem filhos, não tem dívidas, então vamos arriscar, vamos colocar investimentos mais arriscados aí, que daqui um bom tempo você vai ter um rendimento maior. Só que aí também vai depender do que ela quer. Eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, eu quero morar fora. Então, você tem objetivos a médio prazo, porque se você tem, também não adianta a gente colocar num investimento que você só vai ter um bom rendimento se você deixar 10 anos. Então, tudo tem que analisar. É complexo, não é assim. Claro que tem um monte de influencer que fala de investimentos, mas normalmente, que também são os mais procurados, apesar de só 1% da população investir, mas normalmente as pessoas que buscam isso, elas já sabem, elas já estudaram sobre investimento. Você tem que estudar, né? Senão você vai acabar, às vezes, entrando em pirâmide, e você vai ficar acreditando que você vai ter um rendimento muito alto, e não tem rendimento alto com risco baixo. Isso não existe. Se tiver um rendimento muito alto, é porque o risco é alto também. E aí tem que ver, você vai conseguir dormir à noite com seu dinheiro? Se você vai conseguir, ok. Então você tem uma reserva, você tem um emprego seguro. Agora, se você não vai conseguir, às vezes é melhor você deixar em algo que renda ali um pouco acima da inflação e tá tudo bem. Perfeito, adorei a explicação. Ó, a Obrigada. Rebeca também está perguntando aqui, ó. E como ajudar pessoas que são muito gastonas a não gastar tanto? Olha, a pessoa tem que querer se ajudar, né? Mas, Exatamente, falou tudo agora. assim, às vezes, porque às vezes isso acontece, né? Né, já vi mãe reclamando de filho, filho reclamando de mãe, de pai, reclamando da esposa, do marido. Entre casais, assim, é mais difícil até, porque os dois têm um objetivo, tem que ter os objetivos em comum, e aí os dois precisam seguir na linha, né? Naquela linha para conquistar os objetivos. E aí
se um é muito gastão, às vezes não consegue. Então, o que você pode fazer é tentar dar algumas dicas, né? Mandar um vídeo para a pessoa assistir, né? Falar Tentar sobre isso, conscientizar, né? para conscientizar a pessoa. Tem vários livros muito bons. Eu gosto. Tem um que chama Riqueza da Vida Simples, que é do Gustavo Cerbasi, que eu acho muito bom. Tem o Pai Rico, Pai Pobre, que é tipo um Tô clássico. querendo ler esse. Ele é bom porque ele te dá vários insights. Então, ele é muito bom. E é isso, assim, vai falando alguma coisa, ou até mesmo contratar um planejador financeiro, um consultor financeiro, para ter uma conversa com o casal, e aí ver os objetivos dos dois. É claro que, assim, depende, tem casal que junta tudo, tem casal que faz as contas separado, e aí, se fizer separado, então tem que ter lá os objetivos em comum, os dois têm que juntar, tem que ser junto. Então, aí vai depender de cada. É complexo porque tudo é individualizado, né? Não adianta. Quando é casal, eu costumo falar, né? Quando é casal, eu costumo falar, tem um objetivo dele, tem o objetivo dela, tem o objetivo dos dois. Então tem que saber aí organizar para cumprir todos os objetivos, né? Tipo assim, ó, um mês vamos focar em um mês vamos focar no outro, um mês vamos focar nos dois, Sim, e vai se organizando. porque às vezes acontece mesmo. Às vezes um quer viajar, aí o outro não guarda, aí o outro abre mão de viajar, ou vai falar, eu vou viajar sozinho, eu não quero. Então, assim, essas coisas vão causando muito atrito no casal. Não só casal, família também. Tem Sim, o planejamento financeiro, ele também tem uma parte, que é a parte sucessória, que a gente trata, assim, dessas questões de herança, né? Que aí também é coisa, assim, é mais complexo. Mas, de qualquer forma, isso também afeta a família. Às vezes acontece alguma coisa, morre alguém, os irmãos brigam, a família briga, porque nada foi organizado, não tem dinheiro para pagar inventário. Então, assim, isso também é visto num planejamento financeiro. E isso evita esses conflitos familiares. Então, assim, o dinheiro, ele envolve muita coisa, né? Às vezes acontecem separações, brigas por causa de dinheiro, infelizmente. todo mundo se ama. Aí um parente morreu, deixou herança, Sim. acabou o amor. Não, aí tá, tem herança lá. E aí um se sente mais prejudicado que o outro, que é um recebendo não sei o quê. Então, assim, e quem faz planejamento sucessório? É quem tem dinheiro. É quem tem muito dinheiro, normalmente já faz, já tá tudo certo ali. Aí quem não tem, nem sabe que isso existe, né? Ou se sabe, não. Por exemplo, previdência, seguro de vida, é um valor que, se uma pessoa morrer, o beneficiário já recebe sem desconto de R em até 30 dias. Então, a pessoa às vezes pode usar esse valor para pagar o inventário, para disponibilizar ali o imóvel. Só que as pessoas não sabem disso, né? Só que, assim, quem tem dinheiro vai fazer um planejamento financeiro, aí a pessoa vai saber. Mas quem não tem, não sabe. E aí ela vai ter, às vezes, vai gastar muito mais, né, do que ela teria, do que ela poderia gastar se ela tivesse se planejado. Mas é que as pessoas não querem pensar nisso também, né? Falar sobre isso é chato. E eu acho que isso a pandemia trouxe de bom, porque as pessoas começaram a falar, a pensar, tá, e se eu faltar hoje, o que vai acontecer, né, com a minha família? Então, as pessoas começaram a procurar saber, mas ou se eu perder o emprego, né? Se teve gente que teve redução de renda, perdeu o emprego, teve que se. Claro que reinventar é sempre bom, mas se você tiver ali um dinheiro para poder te ajudar nisso, é melhor, né? E outra coisa que eu ia falar também, que às vezes a gente pode economizar até para pagar um serviço, né, como uma nutricionista ou enfim, um planejador, é você olhar coisas assim na sua casa mesmo, né? Tipo, de economizar luz, energia. Você vai cozinhar, já tira as coisas do freezer para não ter que usar o micro-ondas. Tem várias diquinhas. Deixa as coisas fora da tomada, que isso também já ajuda. Às vezes tenta reduzir ali um serviço, né? Da Internet, né? telefone, internet, Às vezes telefone.
dia todo na rua, mas quer uma internet lá em cima, o preço é super alto, né? Vou dar uma internet mais baratinha. E aí olhar o custo-benefício. Será que vale a pena, né? Olha, também se você usa, não, vale a pena. Isso aqui eu preciso. Eu preciso de internet para trabalhar em casa, então eu tenho que ter uma internet boa. Agora tem outras coisas que eu não preciso. Que nem eu tenho o YouTube Premium, porque eu assisto muito vídeo no YouTube. Tem gente que não assiste, então não precisa. Então, tem que conciliar com o que é mais importante para você e olhar essas coisas, porque quando você entra em contato com as suas contas, com as suas finanças, você começa a ver, você começa a se conhecer melhor. Ah, por que eu estou gastando com isso, né? Tem muita coisa que é fuga, né? A pessoa está fugindo de alguma coisa, e aí ela não quer olhar, e aí ela vai lá e desconta na comida, e desconta em compras, no dinheiro. E se ela começa a parar para olhar, ela vai perceber. Não, realmente, talvez eu tenha que economizar aqui, segurar ali. E aí ela começa a se questionar se aquilo vale mesmo a pena comprar, se vale mesmo a pena ela comer aquilo. E se ela esperar um pouquinho, às vezes a vontade passa, né? É o que eu falo, a pessoa tem que visualizar, né? O processo de autoconhecimento parte disso, a pessoa conseguir visualizar, enxergar, como se ela olhasse de fora, porque olhasse para ela, só que de fora dela, né? Porque no caso, nas planilhas que você vai passar a preencher a planilha, vai começar a ver de fora o que você está fazendo. É igual, por exemplo, quando eu peço para as pessoas botarem um diário alimentar, escrever tudo que está consumindo, que a pessoa consegue ver o que está consumindo e consegue falar assim, caramba, não. Então, realmente, aqui eu gastei demais, ou então aqui eu comi demais. Porque no automático, no dia a dia, a gente não percebe. Se a gente não planilhar, se a gente não botar, se a gente não parar e olhar de fora, a gente não vai perceber que a gente está fazendo algo que vai falar assim, nossa, cadê meu dinheiro? Para onde foi? E aí, quando você bota na planilha, você vê para onde foi seu dinheiro. Mas eu quase não como. Aí, quando você começa a anotar, você percebe o quanto você come. Né? Mais ou menos isso. E assim, não adianta, tem que ter disciplina, tem que ter constância, não adianta, tem que ter. Mas também não precisa ser algo que você vai ter que olhar todo dia. Pelo menos nas finanças não precisa. Você pode estipular ali uma vez por semana, aí depois uma vez por mês. Eu olho todo dia. Mas eu gosto, né? Eu estou acostumada, eu gosto, eu sempre fiz assim. E eu também tenho eu acompanho também de muitos clientes, então eu gosto, mas muita gente não gosta. Então tá bom, então estipula ali. Vou olhar aqui uma vez por semana até isso se tornar mais normal, vou olhar uma vez por mês. Eu indico uma vez por semana no começo, porque é mais fácil da pessoa voltar, né? E assim, consertar, corrigir o erro. E nem eu coloco limite para gastar no cartão. Eu coloco limite, não o banco. Não é porque o banco te dá 5 mil que você tem que gastar 5 mil, né? Então eu coloco ali quanto que eu posso gastar. E eu acompanho pelo cartão de crédito. Se eu vejo que eu estou ultrapassando, eu dou uma segurada. E aí eu só consigo fazer isso porque eu acompanho. Se você não acompanha, né? A semana passada eu fui viajar. Então eu estipulei um orçamento para viagem. Você fazer isso para uma viagem é muito bom, porque isso te ajuda muito a se organizar. Então aí eu fui lá, isso aqui é para passagem aérea, isso aqui são para os hotéis, esses valores são para os trajetos, os transfers, sobrou quanto? Sobrou isso. Aí eu dividi pelo número de dias que eu estaria viajando, então eu posso gastar isso por dia. E aí foi isso que eu gastei. Mas é que a minha cabeça já funciona desse jeito, né? Então, e aí a viagem transcorreu, eu fiz a viagem que eu queria, né? Eu gastei o que estava previsto, e isso te ajuda a aprender a se organizar. Porque você tem aquele valor estipulado para aquilo. E isso me ajudou muito a viajar bastante, né? Enquanto eu trabalhava no banco, eu viajava mais. Enfim, eu gastava mais, eu tinha mais tempo também. Quando eu tirava férias, mas isso me ajudou muito. Organizar também para uma viagem te ajuda também a aprender a se organizar na vida. E aí eu indico que a pessoa faça isso pelo menos uma vez por semana no início. Aí depois uma vez por mês dá para fazer. E aí não adianta, a gente tem que parar e olhar um. Ou você vai ter que contratar alguém para fazer isso para você. Aí vai ser mais caro. Eu adorei a dica da viagem. Adorei. Porque da última vez, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu gastei isso tudo. Adorei essa dica de separar por dia aí para poder não
extrapolar nas contas. Sim, e aí se você extrapola, no outro dia você segura, aí você sabe, né, quanto que, tipo assim, então tá bom, eu Vai vou, para fazer a próxima viagem. exatamente, fala assim, só que eu vou gastar num passeio, então tá, eu vou almoçar num restaurante legal, mas eu já vou jantar uma tapioca, tipo, você vai fazendo ali, você vai vendo, e aí você consegue seguir o orçamento. Claro que às vezes passa um pouco, mas vai ser pouco, não vai ser muito. Né? Tem gente que chega a gastar o dobro do que imaginava, né? Do que estava prevendo, justamente porque, tá bom, eu estou indo viajar, eu mereço, tá. Tá, mas aí às vezes depois você vai ter que tirar um empréstimo, né? Você vai seguir uma É a crença do merecimento. Isso também existe muito na comida. Eu mereço, eu vou comer. Merece, mas também precisa extrapolar. É verdade, é verdade. Eu acho que na comida é até mais difícil que no dinheiro, pelo menos para mim. Às vezes eu penso também, eu tô merecendo aqui um brigadeiro, uma cerveja, mas eu me controlo, sim. Até por conta do dinheiro, né? Porque quanto mais você consome, mais você gasta. Não tem Isso jeito. aí. Nossa, a gente já tá falando faz quase uma hora, né? Pois é, já vai dar uma hora, o pessoal tá gostando. O pessoal tá botando, tá adorando suas dicas. Espero que tenha ajudado o pessoal, com certeza. Gente, que legal. Então, Dani, tem mais alguma coisa aí para falar? Mais alguma dica preciosa pra gente? O que eu tenho para falar? Eu tenho um Instagram, né? Eu falo de planejamento financeiro, se as pessoas quiserem me seguir por lá. No, Sigam no meu, ela. na minha bio tem uma lista de crenças limitantes e uma planilha também para se organizar financeiramente que é gratuito. E aí eu vou lançar um e-book agora, né? Nesse mês eu acredito ainda, que vai ser Saia das Dívidas e Planeje Seus Sonhos. Aí eu vou lançar esse e-book. E o meu curso eu lancei o ano passado, eu devo deixar ele. Eu acho que eu não vou lançar, eu vou deixar ele disponível para quem quiser fazer. Que é um curso que chama Prospere-se, que aí ele fala sobre as três pilares, né, que eu acredito que a pessoa tem que ter para ter mais prosperidade, que é autoconhecimento, educação financeira e planejamento financeiro. Então são esses três pilares e aí é dividido em alguns módulos. E aí tem aula sobre inflação, na parte de educação financeira, finanças comportamentais, tem autoconhecimento, meditação, tem várias coisas que falam, crença limitante, planejamento financeiro, como sair das dívidas, até a pessoa chegar num momento que ela pode investir. Então tem esse curso também disponível. Aí já fiz meu jabá, né? O que eu tenho para falar é para as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre finanças, eu adoro. Eu me encontrei nisso. Acho que é um tema que ajuda as pessoas realmente, porque você ter uma vida mais equilibrada financeiramente, isso não significa ser milionário, se for melhor, mas isso não significa necessariamente isso, né? Mas você ter uma vida ali equilibrada que você consegue ganhar, gastar com equilíbrio, fazer as coisas que você quer, né? Se planejar para poder alcançar seus sonhos, se planejar para ter sonhos ali a curto, médio e longo prazo, ter reserva, né, para qualquer imprevisto. É isso, quem quiser, né, fazer um planejamento financeiro, uma consultoria, pode me seguir, me procurar. Espero ter ajudado aqui com as dicas que eu dei para vocês. E é isso. E obrigada, né, Karine, pelo convite. Nada. A gente Obrigada conheceu por na você internet, né, ter Karine? dado essa dica maravilhosa pra gente. Tá certo. Obrigada. Gente, sigam ela, tá? Sigam ela, que ela é maravilhosa, vai ajudar muito vocês. E como você falou, né? É viver uma vida de prosperidade, né? Que é conseguir viver bem com o que tem, não necessariamente ser milionário. Como você falou, se for, melhor ainda, né? Mas Sim. Isso também inclui a parte alimentar, né? Porque quando você cuida de você, né, você vai viver mais, né? E exatamente. então, Vai viver mais, vai viver bem, né? Porque também não adianta exatamente. viver mais carinho do que Vai precisar gastar menos com remédio, né? Aí já economiza dinheiro nisso.
Pois é. Fala o seu Insta aqui, o Dani, para poder o pessoal ver seu arroba. Ah, tá. É dani.aissum. AISSUM. Dani.aissum. Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no comentário pro pessoal. Arroba Dani. Esse foi. Pronto, consegui botar. Sigam ela aí, gente. Ela é maravilhosa. Ah, eu já vou pegar essas planilhas aí que tá no seu. Se você salvar no seu Instagram, me avisa a live, que aí eu copio para eu colocar lá no YouTube. Perfeito. Tá bom. Tomara que eu consiga salvar, porque esse negócio de tecnologia, eu tenho pavor. Quando eu vou fechar a live, é que eles vão conseguir salvar. Não, acho que você consegue, você consegue. É que eu só não sei se por conta do seu Instagram você vai querer deixar a live lá. Se você não quiser deixar no seu feed, tem a opção de não deixar no feed, só fica ali no IGTV. Aí eu copio e coloco Perfeito. lá. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Dani, muito obrigada. Foi tudo maravilhoso. O pessoal falou que tá gostando muito aqui, gostou muito aqui, que ajudou muito. E beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bem, Tchau, tchau. tchau.